Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Nelson Carneiro, estamos aqui no perfil Nelson Carneiro Carneiro. E como nós havíamos anunciado, vem anunciando, nós hoje vamos entrevistar o doutor Oséias da Silva Melo, advogado, criminalista, militante, muito conhecido a nível de Brasil. Então, nós vamos bater um papo com ele e sobre esse polêmico processo que é aí do, do golpe do dia 8, né? A tentativa de golpe, tem tentativa de, sei lá, de morte, sei lá, é realmente polêmico. E a gente vai bater um papinho aqui, porque é um processo que ele sai de um inquérito sem fim, o inquérito não se conclui nunca. E os advogados tiveram uma oportunidade pequena para falar de forma regimental, para alegados preliminares, para não se receber a denúncia, e acabou recebendo a denúncia, né? Mas eu quero aqui falar com o doutor Oséias. Doutor Oséias, boa noite, muito obrigado aqui pela sua presença. Boa noite, Nelson. Prazer mais uma vez estar participando contigo e falando aqui para as pessoas que estão participando também, e isso aí é muito bom. Eu quero agradecer aí a oportunidade, eu sei que você está tomado de trabalho e acabei te ocupando, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, dentro da sua experiência, você que faz tribunal de júri, que faz juízo singular do crime. Eu gostaria que você falasse um pouquinho daquele momento preliminar que os advogados tentaram sensibilizar o relator, né, e a sua turma, né, com o fato de não receber aquela denúncia. Nelson, você deve estar falando daquele momento em que não deixaram, inclusive, advogados ter acesso não só aos autos, como até mesmo ao próprio tribunal, né? Sim, É isso? é justamente isso. Porque eu sempre soube, né, que o que não está nos autos não está no mundo, quer dizer, no mundo jurídico. E eles alegaram o cerceamento de defesa, que é a não vista dos documentos. Pois não. Nelson, vou falar até um pouco para explicitar melhor isso aí, até da minha experiência. Né? Certa vez eu fazendo, não um tribunal de júri, mas uma ação criminal por fraude em concurso da Polícia Civil. E aquele processo, na fase de inquérito, juntaram a ele provas que eles conseguiram em escutas telefônicas e tudo, e para aquilo dali o advogado tinha que fornecer a mídia para que o cartório depois fornecesse aquelas provas para o advogado apreciar, para ele analisar. E eu forneci as mídias, tudo a tempo, conforme determinado pelo juízo, só que o cartório, não sei por que razão, toda vez que eu ia lá, não estava pronto, até que chegou o dia da audiência. E a audiência, uma juíza totalmente, eu posso falar, mal educada, desrespeitosa. E logo no início, quando foi excelência, pela ordem nada, doutor, fique quieto, quando for para o doutor falar, eu falo. Eu fiquei quieto. Éramos 8 advogados, cada um para os seus clientes. Agora, imagine a instrução de uma ação dessa. Perguntava a uma pessoa, aí, doutor, pergunta, não, oi, chegar na minha vez, eu sem perguntas. Isso aí, levamos quase 4 horas. Aí, no final, quando a razão final, eu fui falar, agora eu posso falar? Posso, falei, excelência. Tudo isso que aconteceu aqui é nulo, sabe por quê? Porque isso que eu queria falar para Vossa Excelência. Eu não consegui as provas que tem nos autos. Eu não tive acesso às mídias, à escuta telefônica. Então, eu estou arguindo a nulidade de tudo que foi feito aqui. Perdemos tempo, Vossa Excelência perdeu tempo. Aí ela, mas acho que caiu a ficha dela, pensou, porra, aí o promotor... Então, é isso que acontece. Ninguém tem o direito de tirar, né, do advogado o acesso aos autos, né? Porque, primeiro, que o advogado ele está em mesmo grau que o juiz, que o desembargador, lá no mesmo grau que os ministros,
Não tem hierarquia entre juiz, advogado, promotor, ministro, procurador, não existe isso. Todos estão ali para trabalhar, uns para como fiscal da lei, outro para acusar, o juiz para julgar, não importa. Então não tem que ter isso, não existe defesa se você não tiver acesso aos autos. Tanto que, vamos lá, a súmula vinculante número 14 do STF, ela diz aqui, ó, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova, que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, é até interessante ali, né, que esse caso que nós estamos falando sobre ele, não se teve ali, e a gente vai falar disso mais adiante, em primeiro grau, segundo grau, até chegar lá. Já começou com Polícia Federal e pá, no STF. Então, espera aí, se está lá no STF, está com eles, então todas as provas já têm que estar ali, porque ele não está mais nessa fase, sequer no procedimento investigatório. Para estar ali, para ir, já tem que estar tudo. Então, por que os advogados não podem ter acesso? E mais do que isso, se é o que foi dito ali, por que aquele advogado que foi impedido de ter... Por que ele teve impedimento de acessar a sessão de julgamento? Já que o cliente dele também está no bojo daquelas acusações. Então, isso aí é uma coisa absurda e arbitrária, Nelson. Isso aí não se justifica. Isso aí põe por terra o artigo 133 da Constituição, quando diz da importância do advogado para a administração da justiça. E, quanto a isso, eu prefiro acreditar que a OAB, na defesa dos nossos direitos, da prerrogativa do advogado, da advocacia, já esteja atuando. Eu prefiro acreditar assim. Se você me permite, dentro desse tema que você está falando aí, quando aquele ex-desembargador, né, hoje advogado, é um grande jurista, quando ele quis adentrar ao plenário e disseram que ele não tinha credencial. Bom, ele tinha procuração nos autos, ele tinha um réu, quer dizer, um cliente na mesma situação do Bolsonaro e de outros, né? E aí ele recebe ordem, o segurança recebe ordem e dá voz de prisão a ele, dizendo que, inclusive, era mando do Alexandre de Moraes. Só duas perguntinhas. Houve abuso de autoridade? Advogado precisa de credencial para entrar na sala de adentrar a sala de audiência onde está seu cliente? Não, não. Isso aí de acordo até mesmo com a própria advocacia. Né? No interesse dos nossos clientes, na defesa dos nossos clientes, nós temos todo o direito de nos avistar, de conversar, de ser recebido, né? Desde o delegado, o juiz, se for o caso, até a promotoria, né? Mas os magistrados, isso aí vai desde juiz singular, a desembargador, a ministro, nós temos acesso, eles têm que nos receber. É até mesmo a questão de urbanidade, o respeito, passa por isso aí também. Não é? Agora, imagine você onde está havendo um julgamento e o advogado é impedido de adentrar. Eu até daria um desconto se acaso aquela decisão ali de não deixar o colega entrar fosse uma coisa tão somente do segurança. Vamos que ele tivesse recebido a ordem, olha, se não estiver com a credencial na mão, não entra. Tudo bem, ele está ali fazendo o serviço dele, o trabalho dele. Mas a partir do momento que ele chega e fala, olha, a ordem é do Alexandre de Moraes, mas o advogado se identifica e fala, olha, eu estou patrocinando uma pessoa que está sendo julgada lá também. E ainda assim persiste, a ordem é do Alexandre de Moraes, aí sim, é uma arbitrariedade, um abuso de poder incomensurável. Não é? É engraçado, Nelson, como que são dois pesos e duas medidas, né? Eu até trouxe aqui,
Isso aí, esse colega, quem procurar, vai encontrar várias dessas decisões. O Alexandre de Moraes, né, numa das decisões dele, dizendo: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos da prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas existentes em procedimentos investigatórios realizados por órgão com competência de polícia judiciária e que digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, você vê, quando se trata de um caso, esse caso aqui é um caso lá de São Paulo, de respeito até a tráfico ou coisa assim. Quer dizer, ali se reconhece, ele reconhece o direito, né, da defesa de ter acesso aos autos em qualquer situação, praticamente. Mas numa situação dessa, não reconhece, é uma coisa muito absurda. É realmente uma grande arbitrariedade, um abuso do poder, sim. Aí você vê que decisões no mesmo sentido, por exemplo, do Mendonça, o ministro Mendonça, André Mendonça, também nesse sentido. Por quê? Não é que ele seja bonzinho, é que é a lei. Eu sempre falo, dura lex sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Tem que ser dessa forma, não poderia ser diferente. Então, o Alexandre de Moraes aí, ele está, assim, exacerbando demais no poder que ele tem e, às vezes, até mesmo chegando ao poder que ele pensa ter, que, na verdade, não tem. Sim. Entendeu? Doutor Oséias, dentro dessa aí do Alexandre de Moraes, nós vimos, pelo que a gente acompanha, quer dizer, eu não tive acesso aos autos e até os próprios advogados não tiveram muito acesso, né? Foram restritos o acesso, mas pelo que a gente vem acompanhando, pelas declarações de um, de outro, dos réus e dos próprios advogados, está demonstrado há muito tempo que o Alexandre de Moraes é um inimigo capital de um dos réus, que é o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Bom, ele tem legitimidade, ele não é suspeito para julgar esse caso, ele é aquilo que a gente disse, ele exacerba da função, ele manda instaurar um inquérito, ele mesmo manda diligenciar, ele mesmo leva para denúncia, ele mesmo julga. Ele não estaria impedido de julgar o réu? Sim, sim, não só ele, como aí você tem até mesmo a participação ali também do Flávio Dino, não é? E outros, porque você tem aqui o Código de Processo Penal, ele tem aplicação a todos, e o STF não pode fugir, não pode ignorá-lo ao bel prazer. Nenhum ministro pode fazer isso. Então, o que diz? O artigo 254 do Código de Processo Penal, ele diz o quê? Ele trata da suspeição de um juiz, ou seja, da impossibilidade de julgar um processo por questões pessoais ou de vantagem. Então, ele diz o seguinte: o juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Eu acho interessante que isso aí está sendo alegado, está sendo por quase todos os advogados lá, e nem assim ele se dá por suspeito, né? Mas você veja que está acontecendo uma coisa interessante. O ministro Fux, ele parece que já não está gostando nem um pouco disso aí, até porque eu gosto do ministro Fux, acho uma pessoa inteligentíssima e em muitas, na maior parte das vezes, correto. Ele sempre justifica sobremaneira todos os votos dele, mas justifica de uma forma que ele te convence. Esteja você favorável
a situação em que o voto dele ou não, mas ele te convence. Por que aquilo dali? E ele geralmente o faz com base nos códigos de processo, na Constituição Federal, enfim, é um cara altamente inteligente, mas ele já não está indo mais nessa linha lá do Alexandre de Moraes. Eu vejo que a tendência é eles começarem a bater de frente. Então, esse artigo 254, ele fala o seguinte, o inciso 1, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. Entendeu? Sim. O que você diz? O Alexandre de Moraes, você vê que o ódio, às vezes, parece estar estampado até na própria expressão como ele fala. Nelson, olha que nós estamos falando aqui de uma forma normal. Agora, imagine se eu estivesse falando para você, Nelson, isso aí, que não sei o quê. O cara fala com ódio, parece que ele está querendo morder alguém, desculpe, mas só aquilo dali já o entrega de uma forma veemente. Não pode ser aceito um comportamento desse de um ministro, mas ele não, ele pegou aquilo dali, avocou aquele processo para ele e não quer largar de jeito nenhum. Então, só que, da mesma forma, ele não trata quando é da esquerda. Eu não estou aqui nem a favor de direita nem de esquerda. Eu não estou nessa. Eu só estou aqui para falar questões técnicas, questões comportamentais deles. Então, o tratamento ele tem que ser igual. O artigo 5º da Constituição aí passa ao longe deles, porque não está havendo igualdade ali entre as partes, entre os advogados das partes com relação aos advogados da esquerda, com os julgandos, né? Aqueles que estão sendo julgados por eles, quando da esquerda é de uma forma, quando da direita é de outra. Sim. Tanto que você vê o que aconteceu lá atrás. Vamos lá. Por que esse julgamento ele tem que ser no STF? Você veja que o STF até mudou a questão do foro privilegiado que eu tenho para mim por conta disso aqui. Ou seja, é como se você chegar num lugar e falar assim, ó, eu quero que vocês façam uma roupa que caiba em mim aqui. Você encomendou ali, de acordo com as suas medidas. Só que o direito não é isso. O direito está lá. O artigo 5º ele fala que todos têm que ser tratados de forma igual. É igualdade entre as partes. Sim. Mas não. Você veja que a Lava Jato. Onde começou a Lava Jato? Começou onde deveria começar, até porque os implicados, a maior parte dos implicados naquela época, não tinham foro privilegiado. Eram ex-alguma coisa. Eram ex-presidente, eram ex-ministros, né? Eram ex-deputados ou ex-governador ou governadores. Eles começaram, Nelson, tudo começou em delegacias de polícia federal ou estadual, a maior parte ali federal. Depois, a oferecida denúncia pela promotoria foi para um juiz singular, que foi, no caso, Sérgio Moro. Depois, eles tiveram todo o direito a recurso, a defesa ali em primeiro grau, não satisfeitos, o que é normal, entraram com recurso, olha só, foram para nível de segundo grau. Lá, eles exercitaram de novo a ampla defesa, o que eles não concordavam, apresentaram defesa, testemunhas, provas. Então, ó, já tiveram aí 2 oportunidades, em primeiro grau, segundo grau, e depois a mesma coisa lá no STJ e também no STF. Agora, como que agora, para julgar essas pessoas, o próprio STF vai lá e fala o seguinte, olha, mudou a regra do jogo. Agora é comigo. Agora não. Agora, em se tratando de ex-presidente, ex-deputado, qualquer coisa, é tudo com a gente. E o pior, até quem não é ex-nada está no mesmo barco. Não. Você me permite? Por que não podiam, no mínimo, fatiar isso aí? Você me permite? Sim. Você, quando falou do Fux, o Fux é um cara extremamente inteligente,
passou em primeiro lugar no concurso para o Ministério Público, passou em primeiro lugar no concurso para a magistratura. O primeiro despacho, eu tive a oportunidade, o prazer de dizer que o primeiro despacho que ele deu como juiz foi comigo na 4ª Vara Criminal. A humildade em pessoa, respeito às partes, ouvia advogado, ouvia as partes. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, você colocou muito bem que o Fux ele já está começando a abrir uma não seria dissidência, mas uma discórdia com determinada posição. Agora, vou te fazer uma pergunta da seguinte maneira. Quando ele falou, você já dissecou muito bem aí sobre o foro privilegiado, mas quando ele falou assim, bom, se tem foro privilegiado, é aqui. Se entender que não tem foro privilegiado, não, desculpa, se entender que não tem foro privilegiado, é a primeira instância. Tem que ser declinado para a primeira instância. Se entender que é foro privilegiado, não pode ser julgado por essa turma e tem que ser julgado pelo plenário. Então, aí eu te pergunto, ele deixou uma brecha para a defesa para julgar isso no mérito, para ser explorado isso no mérito? Nelson, sim, de certa forma ele deixa. Mas aí é onde eu até penso o seguinte, eu penso que nem mesmo lá no plenário não seria também isso na minha concepção. Lugar para esse tipo de julgar essas pessoas, não. Porque ainda assim continuaria no STF. Eu penso que, agora, se for para, de repente, chegar lá e os colegas lá, os advogados, explorarem no sentido de que o plenário, o pleno do STF, veja que eles não são competentes, beleza. Mas sabe quando que isso vai acontecer? Nunca. Nunca. Porque você vê que, por exemplo, esse mesmo plenário do STF formou maioria para entender que agora ex-presidente, ex-qualquer coisa, tem que ser julgado aqui no STF. Eles mudaram o entendimento. Porque antes não. Quando da Lava Jato, não era. Você vê que eles não mexeram também. E a maior parte dos ministros que estão hoje estavam naquela época também. Então, os caras estão fazendo julgamentos sob encomenda, como se fossem costureiras, costureiros, e que as pessoas vão lá e encomendam a roupa de acordo com a medida. Ou seja, eles estão julgando de acordo com o cliente. É isso que eles estão fazendo. E não pode, quando a Constituição não diz isso. Eles estão, inclusive, contrariando a Constituição. Mas aí entra outra situação, Nelson. E aí a gente tem que falar da questão política. Isso também só está sendo possível porque a Câmara de Deputados e o Senado atual estão permitindo. Porque os caras estão legislando na cara grande, na mão grande. Estão usurpando um poder que, constitucionalmente, é do legislativo. Compete aos deputados, aos senadores. Se tiver de mudar essa questão de foro privilegiado, muda a Constituição. E quem é que tem poder para isso? Originalmente, o legislativo. E nunca, nunca o judiciário. Então, é essa questão que está acontecendo. Tudo isso só está vindo aí por conta da omissão, para não falar medo ou covardia, da Câmara dos Deputados e dos senadores. Né? Mas, não sei, pelo que parece aí, isso aí está talvez com os meses contados, né? Doutor Oséias, quando você falou lá faz o meu jaleco, o meu paletó e põe aqui em mim, tudo bem, é isso. Mas aí eu levei para a seguinte situação. Um tribunal, que a gente vem tentando não entrar nessa, um tribunal político. Por que político? Porque diz, perdeu o mané numa mola, o outro diz lá assim, missão cumprida, ele diz assim, passa.
Então, é um tribunal político que ele escolheu um lado para mutilar. Né? Então, quando se levanta essas dúvidas de que o judiciário está sendo adquirir um lado, e aí a gente acaba chegando a essa conclusão à medida em que a gente vê um determinado grupo que é perseguido, do outro lado tem a mesma compostura, às vezes até pior, e ninguém fala nada. Então, doutor Oséias, eu penso não, eu gostaria de te ouvir, se nós não estamos tendo mais um tribunal político do que, não sei se a palavra é jurídico ou judicial, não sei, porque eu sempre trabalhei ao lado de juízes, e ele, quando algum repórter chegava, ele dizia, eu não falo sobre isso, eu vou julgar o processo, vou analisar os autos. Ali já há uma narrativa antes da condenação, quantos anos, o que vai acontecer. Então, é realmente um tribunal de narrativas e política, me perdoa o respeito que eu tenho que ter pelo judiciário. Não sei se você entende assim. Nelson, foi em 2022, eu participei de um congresso como ouvinte lá em Natal, Rio Grande do Norte. E quem foi lá para abrir os trabalhos foi o ministro Barroso. Né? E esse ministro ele tem uma oratória excelente, mas essa história do perder o mané, infelizmente isso aí parece que é uma coisa que eu acompanho em qualquer lugar. Né? Ele abandona a inteligência que ele tem para se tornar mais político do que ministro às vezes. Eu digo isso porque da forma com que ele conduziu, né, a palestra dele na parte final e fazendo coro, inclusive com as pessoas que estavam lá, a galera nova, né, de faculdade, tudo. E algumas pessoas gostaram muito da eloquência como ele fez citações políticas lá, e até mesmo relacionada a decisões deles, do que qualquer outra coisa. Alguns aplaudiram e também teve aqueles que vaiaram. Né? Agora, é um cara que ele se perde de uma forma absurda e reflete exatamente o que a gente está vendo aí. Tá? Eu concordo com você que ele realmente, quando ele começa a falar, ele te prende, ele tem uma empatia muito grande. Mas aí, citando, perdeu o mané e veio ele numa palestra nos Estados Unidos, ele discursando, dizer assim, conseguimos debelar, um termo mais ou menos assim, debelar ou acabar com o bolsonarismo. Mas isso é o que eles falam, né? Claramente, em quase todas as palestras. E aí eu lhe pergunto, eu aprendi na faculdade e ouvi muitas vezes até de alguns magistrados de que o magistrado só fala nos autos. E realmente teria que ser assim. Não é? Ele deve guardar sigilo daquilo que está acontecendo nos autos, inclusive até para a própria família. Mas hoje não. O cara ele já começa ali, vê um caso, ele começa a comentar sobre esse caso aqui em redes sociais e tudo. Né? Eu já passei por situações em que, eu não quero citar qual foi o caso, se dane, caso Amarildo, onde um desembargador ele começou a se posicionar em redes sociais, inclusive ajudando lá a suposta vítima, fazendo bingo e tudo, e depois caiu na mão de quem? O processo em segunda instância para julgar. Na mão dele. Bem, não só eu, como os outros advogados, claro que nós arguímos a suspeição dele, e ele não queria sair também, não. Ele não queria sair, alegando que aquilo de lá foi a questão dele como pessoa, que tem direito. Não, não tem direito, não. Porque ele já tinha manifestado ali qual era o pensamento dele, já era praticamente um pré-julgamento, né? E nós conseguimos tirá-lo. Não adiantou muito, não, porque depois continuou na mesma Câmara, né? E eles tentaram, de toda forma, reverter a decisão. Mas isso é o que você
vê hoje no STF. Quando a lei fala sobre a suspeição, como eu falei aqui, né, se for amigo íntimo, inimigo capital de qualquer das partes, ou tiver interesse, não é? O próprio magistrado, ele tem que se dar por impedido. É interessante, Nelson, que aqui em São Gonçalo, Niterói, já fui fazer audiência em juizado especial, não fazendo pouco dos juizados, mas só para te dizer a lisura de alguns juízes, porque eles realmente, muitos deles aplicam o que aprendeu na faculdade, né, na escola de magistratura. Você chega ali e, doutor, na Justiça do Trabalho também. Doutor, eu não posso julgar esse caso aqui porque, eu já fui advogado da, da SEDAI, ou já fui advogado aqui dessa empresa, ou doutor, não, fulano. E o cara, ele mesmo se dá por impedido. É um favor? Não, isso é uma obrigação legal do magistrado. E quando a gente fala em magistrado, o ministro também é magistrado. Ele está exposto às mesmas normas. Então, por quê? Parece que nós temos, né, até segundo grau, o Código Civil, o Código de Processo Civil, Penal, o Código de Processo Penal, a Constituição só tem validade até segundo grau. Isso não existe. Esse Não é? zelo, Você né, vê doutor? alguns ministros ali realmente sérios, quando eu falei aliás, desembargador, quando eu falei desembargador, isso não é todo, foi o único caso que eu tive, mas a maioria é sério e quando eu preciso despachar, me atendem, a maioria com respeito, e até mesmo ministro. Eu já despachei com o ministro Luiz Fux. E me atendeu muito bem, tranquilo. Agora, só que a maioria parece que lá prevalece o que eles querem, o que eles acham. É como eu Não, falei, é de realmente, acordo com o cliente deles. E realmente. isso não pode ser, porque isso cria uma insegurança jurídica, né? Onde o advogado ele começa, né, pega um contrato de prestação de serviço e cliente, doutor, como é que vai ser? Hoje, eu já falo, olha, eu sou um operador de direito, eu não vou me comprometer com você de forma alguma quanto ao resultado, mas vou fazer isso, isso, isso. Às vezes tem pessoas que, não, eu queria que o senhor me falasse o que é que o senhor vai fazer mesmo, o que, é que vai acontecer, mas eu não posso, eu não faço. Por quê? Julgamento político. Nós É. estamos tendo isso, julgamento político. Doutor José, você fala, quando você fala do juiz que diz assim, eu só falo nos autos, isso é um zelo, né? É um zelo com a magistratura, é um zelo da própria Constituição, porque nós sempre temos em mente que a última palavra é da justiça, né? O termo é esse. Mas eu gostaria, doutor José, é, para encerrar aqui a nossa entrevista, que está maravilhosa, e a hora passou muito rápido, e espero que em outra oportunidade nós possamos falar de outros assuntos também técnicos, né, que isso é muito importante. Mas eu gostaria que, para encerrar, deixar a minha última pergunta, talvez não uma pergunta, mas uma forma, o que, é que você acha? Por exemplo, nós temos o processo de anistia que houve amplo e restrito lá para trás, né? É uma prática que vem se fazendo. Nós agora estamos discutindo, se tenta discutir a anistia do caso justamente do caso do dia 8, pelos excessos da pena. Então, se pensa em fazer anistia. Só que essa anistia ela é votada, vai ser votada, tem discussão, ampla discussão, mas alguém já disse que lá dentro do, do STF eles vão julgar se ela é constitucional ou não. Ora, e aí, como é que se explica isso? Bem, da série dois pesos e duas medidas. Duas medidas. Olha só, nós tivemos a anistia, né, pós período da ditadura, onde ficou acertado lá que esqueçamos tudo,
contra os militares e contra, né, aí vamos a turma do José Disseu, aquela turma toda. Foi uma anistia. Aquela anistia, ela foi uma anistia legal, pautada na legislação legítima. E não há de se falar nada, eles ficaram limpos, tanto um lado quanto o outro. Apesar de que hoje, volta e meia, você tem aí, vamos pegar no pé dos militares, vamos fazer aquilo dali. Bem, o tratado não sai caro. Todo mundo tirou benefício daquilo. Essa é a realidade, é daquela anistia. Então, fazendo certo ou errado, os caras foram anistiados. Se candidataram de novo, disputaram eleições, muitos deles foram eleitos. E deu no que deu. Corrupção, quer dizer, não se cometeu os mesmos erros daquela época, pré-anistia. Foram diferentes. Foi corrupção, roubalheira, quadrilha, tudo isso. Eu digo isso porque não há de se falar, né, em roubo, em quadrilha, corrupção, se não houver a devolução daquilo que foi roubado. Ninguém devolve aquilo que não roubou. Então, roubo, sim. Quadrilhas, sim. Os caras poderiam pedir anistia de novo, não é? Mas só que aí seria um absurdo, porque seria a segunda anistia. Então, os caras, para mim, o que foi feito foi uma anistia à base da fraude, porque simplesmente anular tudo aquilo que aconteceu, isso aí é das maiores fraudes, porque não tinha como dar anistia. Tá? Agora, hoje, o que está se falando aí é na anistia legal, igual aquela primeira lá. Não é? Ninguém está falando em fraudar, em anular nada. É anistia. Só que, para isso, os processos têm que ser julgados, tudo isso, e se percorrer todos os trâmites legais, sim, por que não? Então, é onde eu vejo que está havendo realmente uma força-tarefa aí do STF para não só beneficiar a esquerda, como eles fizeram, anulando todas as provas, anulando tudo. Você vê, por último agora, é o Palocci, não é? O Toffoli anulou tudo do Palocci. O cara está mais limpo do que eu. O José Disseu está mais limpo que eu. Inclusive, eu vi um vídeo agora do José Disseu, ele dizendo, olha, os caras agora, eles querem voltar. Aí José Disseu fala assim, porra, como que os caras querem voltar? Eu nunca saí, eu sempre estive aí. Entendeu? Então, a coisa está tão absurda que eles riem da situação. E hoje é isso, você tem o STF que está fazendo de tudo para embarrear, dificultar, e de todas as formas. Mas quem é que vai votar a anistia? São os mesmos que votaram aquela primeira anistia lá. E se for votado pelo Congresso, pela Câmara, aí sim estará sendo anistia, vamos botar, legal. Queira ou não, anistia legal. Diferente do que aconteceu com essa anulação dos atos promovidos lá pela Lava Jato. Que alguns atos eu até concordo que não foram legais, né? Eles extrapolaram. Mas também daí você pegar, depois de o processo passar em primeira instância, quer dizer, se eles julgassem que aquele juízo não era competente, a incompetência do juiz ela deve ser alegada no primeiro momento. Ah, tá, mas esqueceram. Foi em segundo grau. Por que não alegaram lá de novo? Ou não alegaram lá, o juízo não é competente, tem que ser distribuído para o foro tal. É o que diz a lei. É na primeira oportunidade, porque senão aquele juízo se torna prevento. Mas não, deixaram correr, passou na mão da STJ, STF, aí lá pelas tantas, STF vai, o juiz não é incompetente. Mas por que eles fizeram aquilo dali, onde eu falo? Por quê? Porque aí já não haveria mais tempo daqueles processos terem uma tramitação normal para se chegar à condenação das pessoas. Ele seria ali, já passaria a contar com a prescrição.
Tudo Tá isso foi de caso pensado, Nelson. caso Tudo, pensado, tudo. favorecimento. Mas, doutor Osés, eu quero mandar um abraço aqui para o Ademir Francisco, ele diz lá assim, ó, uma aula de direito. Mandar um abraço para o Ademir Francisco, né, que está hoje, Ademir, gente boa, cara gente, bacana, muito tá legal. Um certo, abração para ele, de tá certo. coração. Doutor Osés, muito obrigado, seu boa noite. Tá, boa noite, Nelson, e boa noite a todos que estão assistindo, que vão assistir aí. E desculpa se eu falei alguma coisa que possa não agradar a uns e a outros, mas é assim mesmo. Isso é a democracia. Tá, Nós podemos exercer aquilo que nós pensamos, liberdade de pensamento, e desde que não estejamos ofendendo a ninguém. tá Então, certo. é isso, e eu estou aí para um bom debate e expor, né, meus pensamentos. Procuro fazê-lo de acordo com a lei, com a ética. Espero ter atendido aí aos propósitos. Foi Obrigado, muito, Nelson, por mais essa foi muito oportunidade. importante, doutor Zé. Eu quero agradecer pioradamente você dispensar esse tempo, porque muitas pessoas, como você disse, que estão nos ouvindo agora, outros que virão, quer dizer, essa mensagem vai ficar nos anais aí, nas plataformas, né, sociais, da rede social. Então, vai ser de grande valia. E eu espero, em outra oportunidade, a gente falar de mais assuntos. E muito obrigado mesmo. Fique com Deus, um abraço à família e sucesso aí Obrigado. na sua caminhada, doutor Zé. Tá, obrigado, obrigado. Prazer.